Olá! Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre a iconicidade nas teorias funcionalistas. Esse trabalho foi feito pelas graduandas em letras Andresa, Letícia Reis e Letícia Silvério. Os funcionalistas contemporâneos investigam no contexto discursivo que estão inseridos a estrutura gramatical, observando-se assim as regularidades presentes nas interações sociais. A linguagem nada mais é que um instrumento de interação social, em que toda a estruturação gramatical é motivada pela situação comunicativa. Essas estruturas gramaticais são variáveis, pois se alteram a partir do uso que se faz da língua. A linguagem nada mais é que uma faculdade da experiência humana. Sendo assim, sua estrutura linguística revela as propriedades da conceitualização humana. Por isso, a iconicidade corresponde à correlação natural entre forma e função. Todas as discussões sobre a expressão e conteúdo na linguagem existem há muito tempo, desde a Antiguidade Clássica, em que se dividiu filósofos gregos em convencionalistas e naturalistas. Os convencionalistas defendiam que a língua era de acordo com costume e tradição. Já os naturalistas acreditavam que as palavras eram apropriadas por natureza às coisas que elas significavam. Para Bollinger, a condição natural da língua é preservar uma forma para um sentido, e vice-versa. Por essa razão, há estudos sobre variação linguística. Assim, nós temos duas ou mais formas para dizer a mesma coisa, porque a linguagem não é um mapeamento arbitrário de ideias para enunciados, mas sim um reflexo de traços estruturais. Por exemplo, no sul e sudeste fala-se mandioca, já no norte e nordeste fala-se aipim. As duas formas são usadas para dar o mesmo sentido. Transitividade. A transitividade refere-se à transferência de um agente para um paciente. Segundo a formulação de Hopper e Thompson, a transitividade é concebida como uma noção contínua, e ela trata-se de um complexo de 10 parâmetros sintáticos semânticos que proporcionam uma ação diferente para cada sentença. Os parâmetros são participantes. A transferência implica o envolvimento de dois participantes. Cinese. Ações podem ser transferidas de um participante a outro. Aspecto. Uma ação vista de seu ponto final. Punctualidade. Ações realizadas sem nenhuma fase de transição entre seu início e seu fim. Intencionalidade. O efeito sobre o paciente é mais aparente quando a ação do agente é apresentada como proposital. Polaridade. Ações que aconteceram podem ser transferidas. Já ações que não aconteceram, não. Modalidade. Uma ação que não ocorreu ou que é apresentada como tendo ocorrido no mundo contingente ou ainda um evento hipotético é menos eficaz do que uma ação cuja ocorrência é asseverada como correspondendo a um evento real. Agentividade. Participantes com alta agentividade podem efetuar a transferência de uma ação de um modo que participantes com baixa agentividade não podem. Afetamento. O grau em que uma ação é transferida para um paciente depende de quão completamente esse paciente é afetado. Individuação. Um paciente humano ou animado, concreto,
é mais individuado do que um paciente sem essas propriedades. Assim, uma ação pode ser mais eficazmente transferida para um paciente individuado. Observe este exemplo. Batman derrubou um pinguim com um soco. Pela classificação da gramática tradicional, essa oração ocupa o grau mais alto na escala de transitividade, pois contém os 10 traços do complexo. Vamos analisar. O Batman derrubou o pinguim com um soco. Nós podemos ver que nesta oração nós temos 2 participantes, o Batman e o pinguim. Nós temos também um verbo que representa a ação, a palavra derrubou. Nós temos um aspecto perfectivo, que nos demonstra uma ação completa. Nós temos um verbo pontual, nos mostrando que a ação não é durativa. Temos o sujeito intencional, nos mostrando uma oração afirmativa de modo indicativo. E temos um sujeito agente, que é o Batman. E um objeto afetado e individuado, que é o pinguim. Transitividade oracional. É como o falante organiza o seu texto de acordo com as necessidades de seu interlocutor, existindo uma organização entre o que é central e periférico. Por exemplo, quando temos uma história para contar a alguém, nós sempre temos a figura, que é aqueles elementos centrais do texto de alta transitividade, e ao fundo, elementos simultâneos, como comentários e análises do narrador. Vamos agora ver o conceito de informatividade. Ela ocorre em todos os níveis de codificação linguística. Diz respeito ao que os interlocutores compartilham ou supõem que compartilham na interação, sendo que, na interação de 2 interlocutores, por exemplo, toda informação nova é denominada rema e toda informação velha, tema. Vejamos o seguinte exemplo. O que, desta vez, trouxe o carteiro? Desta vez, o carteiro trouxe uma encomenda. Neste caso, o tema é o carteiro trouxe e o rema é uma encomenda. O tema é o sujeito da oração e o rema é todo o predicado. Schaff afirma que, em uma produção discursiva, o falante tem somente uma ideia geral do evento. À medida que vai produzindo o discurso, esse falante organiza e detalha ao mesmo tempo, inserindo assim os seres no evento e assinalando seus devidos papéis desempenhados. O estudo de codificação dos referentes é importante para entender a estruturação discursiva. A gramaticalização e discursivização relacionam-se à variação e mudanças linguísticas, demonstrando que as línguas estão em constantes mudanças, ou seja, a gramática está num contínuo fazer-se, o que nos permite constatar que existe uma relativa instabilidade linguística. O discursivo condiz a formas criativas de se comunicar. Ele é tomado como ponto de partida e de chegada da gramática, em que, em um processo discursivo, devido à frequência do uso, tornando-se previsível e estável, saindo assim do discurso e entrando na gramática. A partir do exposto até o momento, podemos ver que, para os teóricos funcionalistas, a linguagem está em contínua mudança, em que, a partir de um processo discursivo, seu uso frequente e repetitivo
acarreta na gramaticalização. No seu momento de maior estabilização, observamos o maior nível de iconicidade, ou seja, a relação transparente entre expressão e conteúdo. Sendo assim, o objetivo dos teóricos funcionalistas era compreender a língua como um instrumento de interação social a partir do discurso, indo além de sua estrutura gramatical. Desta maneira, nós terminamos a nossa apresentação deste trabalho e pedimos para que você dê o seu like. Espero que tenham gostado e um grande abraço. Até mais!